Ótima noite aí, pessoal. Você que está sintonizado e sintonizada na Rádio Palermo e também aqui no meu Instagram. Seja bem-vindo e bem-vinda aí à nossa programação. Hoje eu vou conversar com a Letícia Vieira sobre luto e também sobre um projeto bem bacana que foi apresentado pelo amigo Marcos Bernardino, que é o projeto Mães que Acolhem com Amor. Eles estão no Facebook, estão no Instagram e também tem um canal no YouTube, Mães que Acolhem com Amor. Vocês podem aí conferir esse trabalho tão bacana, né, que é de acolhimento, um trabalho importante quando se fala aí a respeito de perda, né, de filhos, a perda de parentes. Então a gente vai discutir, conversar um pouco, bater um papo com a Letícia a respeito desta temática. Mães que colhem com amor já estão aqui, acolhem com amor, valeu. Wellington Paruti, valeu. Um abraço, ótima noite aí de sexta. Já vou fazer parte aqui da nossa conversa nessa noite de sexta-feira. Tamires de Siqueira também está com a gente, seja bem-vinda. Olá, boa Bom, Letícia? noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Muito boa noite. Bom estar aqui. Legal. Agradecer aí o convite, né, Obrigada ter a você. ter aceitado o nosso convite e agradecer o amigo Marco, né, que, que nos apresentou, né, o projeto e Sim, falou um pouco do seu trabalho, um pouco de toda a atividade aí que vocês realizam. Você é jornalista, psicanalista. O que veio primeiro, isso. a psicanálise ou o jornalismo? Na verdade, o jornalismo. Logo já que eu me formei no ensino médio, eu fui para a faculdade, né, de jornalismo, mas eu já tinha uma vontadezinha ali de cursar psicologia. Acho que me faltou um pouco de firmeza na decisão na época, um pouco de maturidade. Mas eu me formei, gostei muito do curso, mas acabei não seguindo na área. Aí, depois de um tempo de formada, eu comecei a fazer análise mesmo e eu me apaixonei, na verdade, pelo meu processo com a psicanálise. E a partir daí eu pensei, não, eu quero fazer, penso em fazer. E quando eu fui fazer o curso, eu fui mais pensando até no autoconhecimento. Eu nem pensava tanto em seguir como carreira. Mas aí eu me apaixonei, não teve jeito. E aí eu Oh, abri minha bacana. clínica. No jornalismo, você chegou a trabalhar em que área, desenvolvendo em algum veículo, mídia? Como é que foi esse trabalho? Então, na verdade, eu estava até recordando, como já faz um tempo, eu fiz algumas matérias para um portal de ciências da própria universidade. Eu me formei na Metodista e depois eu fazia matérias para um blog de fotografia de modelos plus size, que era de uma conhecida. E aí eu fiquei quase um ano lá. Aí eu fazia tanto a parte, né, de textos, como também acompanhava eventos de moda, fazia entrevista com as modelos, era mais essa parte aí de moda. Aí depois eu não atuei tanto em outras áreas, para ser bem sincera. Eu não, como eu já não estava muito feliz assim com o curso, eu já sabia que não era o que eu queria, eu nem fui tanto atrás depois de formada mesmo, de concluir o curso. Mas fiz o meu TCC, que foi super bacana também, gostei bastante do meu TCC, foi muito legal. É uma experiência muito boa, assim, até de amadurecimento. Mas eu gostei bastante. Me ajudou muito a dar uma boa destravada, a escrever melhor. Sempre gostei de escrever bastante também. Me ajudou pra caramba. E aí Recomendo, achei muito legal. você começou a fazer análise, aí, aí decidiu, né, se tornar psicanalista. E a Foi. questão de atendimentos, como é que começou? Qual foi esse início de experiência? Então, Claudio, no próprio curso, né, no último semestre, eu me formei no IBCP, que fica aqui na Vila Madalena. No último semestre do curso, a gente faz o estágio.
Aí então a gente tem esse primeiro contato ali com a clínica é durante esse estágio, que faz parte da clínica social deles. Então eles cobram um valor, pelo menos era assim, eles cobram um valor simbólico, né, de pessoas que precisam de um atendimento ali social, e quem atende essas pessoas são os alunos. Esse atendimento é durante 6 meses, aí a gente tem a supervisão, continua com as aulas. Aí então ali começou, né? Eu comecei a atender ali no estágio, e alguns pacientes já continuam, podem até continuar com você depois que você finaliza o seu estágio. Que legal. E isso é muito interessante. Aí alguns quiseram continuar, outros decidiram encerrar ou permanecer na clínica, mas alguns continuaram. E foi assim que eu comecei, de pouquinho, mas desde então não parei. Não parei desde então. E aí eu abri mesmo minha clínica, abri empresa, fiz tudo certinho. Tenho um espaço, sou aqui de São Bernardo, tenho agora um espaço meu onde eu atendo, que é bem bacana. Eu gosto bastante. Pô, que legal. Bem legal. Legal essa trajetória. Interessante que o jornalismo, né, ele tem uma veia interrogativa, né, pergunta, questiona, e a psicanálise já tem a questão de uma escuta, né, o psicanalista quase não intervém, vamos dizer assim, em algumas das palavras de quem está passando pela análise, né? Você teve algum conflito em relação a essas diferenças? Olha, Cláudio, eu não acho. Sabia que se eu for parar para comparar as duas coisas, eu nem acho elas tão diferentes, porque, na verdade, a gente também, como analista, como psicanalista, a gente investiga muito também. E o jornalista, né, se a gente for olhar assim na teoria, ele também não tem aquela questão ainda do jornalismo imparcial, que a gente sabe que não existe, mas o jornalista sempre coloca um pouco de si, mas ele também ali, né, se a gente for olhar numa mídia mais tradicional, ele também ali não dá tanta opinião dele, assim como o analista. E a gente também investiga muito, a gente também vai, assim como o jornalista quer ali o ponto da matéria, né? Ele quer encontrar aquele ponto-chave da matéria, a gente, como analista, também quer encontrar o ponto-chave que está fazendo a pessoa sofrer e ajudá-la a enxergar e a mudar isso. Então, é claro que são profissões diferentes, mas eu vejo essa semelhança entre as duas, essa questão do questionamento, da curiosidade. Não tem como você ser um analista e não ser curioso. Você tem que querer saber, né? Um bom jornalista também tem que querer saber, tem que gostar de ouvir histórias, né? Isso é muito legal também da análise, que a gente tem contato com muitas histórias de muitas pessoas. E isso amplia a nossa visão de mundo que você não tem ideia. A gente Uhum. escuta, né, histórias de perspectivas diferentes e é muito legal. Dentro do jornalismo também. É bem legal essa questão. A gente escuta, né, a gente entrevista e é bem legal. Bacana. Bem Boa bacana. sua visão, boa sua análise a respeito disso. Eu acho. E, e aí você, quando que começou essa questão de trabalhar, né, e divulgar esse tema tão importante que é a questão do luto? Foi alguma experiência pessoal? O que te levou a hoje estar falando a respeito do luto? Em 2021, eu tive uma perda, na verdade, uma perda gestacional. Eu engravidei e em pouco tempo eu acabei perdendo. E eu comecei a vivenciar várias coisas que eu não entendia. A perda gestacional, ainda mais quando ela é no comecinho, assim, da gestação, ela é o que a gente chama de luto não reconhecido, né? Que é um luto não validado pelas pessoas. Então, as pessoas não validam esse luto igual, por exemplo, se você perde, né, no caso de mães que acolhem com amor, né? Que é uma coisa que a gente pode falar mais pra frente. As pessoas não entendem tanto. Então, eu também não entendi o que eu estava passando. Então, eu fui pesquisar. Fui pesquisar, será que o que eu estou sentindo em relação a esse filho que eu perdi é normal? Será que eu estou exagerando? Será que realmente dói tanto? Ou será que só eu que sou exagerada, que eu tô com alguma coisa? Eu não entendi. Eu comecei
a ter algumas questões pessoais com isso. Uhum. E aí eu fui estudar. E aí eu fui estudar e vi, na verdade, que era uma questão muito comum. E comecei a encontrar muita mulher nas redes sociais que tinham perfis que falavam sobre o assunto, de mulheres que se acolhiam. Eu achei muito legal encontrar essa rede na internet. Então, no primeiro momento, eu comecei a falar até para eu poder me escutar e me entender, para compreender esse processo que eu estava passando, de todo desse luto não reconhecido. E eu também me ouvia muito na fala, né? Na fala de todas essas mulheres, não só de mulheres, né? Mas também de homens, né? Porque o pai também sofre. E e aí eu fui quando eu comecei a estudar mesmo, me debruçar sobre o tema. Eu no começo eu pensei, vou focar só em luto de referente a perdas gestacionais, vou focar em luto, porque o luto não, ele tem várias, né, várias faces, né? Todo tipo de perda significativa se configura um luto, né? Não só a perda de uma pessoa. Então, com que tipo de luto que eu vou trabalhar? É perda de filho, ou é perda de parente, com que exatamente, ou é com luto aí no pós-pandemia também, que veio também muito forte, essa questão do luto não reconhecido. Uhum. Então foi assim que eu comecei, foi a partir realmente dessa experiência pessoal e realmente me deu um gás aí para eu estudar, para eu ir atrás, para eu entender o que estava passando comigo e assim poder hoje, né, entender todas as pessoas que a gente acolhe, né, com o projeto que eu acolho também na clínica. Porque por mais, Cláudio, que às vezes a pessoa não chegue na clínica com uma questão, com a questão central dela não seja o luto, tem alguma coisa ali que ela perdeu, que ela sente que perdeu, e muitas vezes que ela nem se permitiu viver esse luto. Então, por mais que ela não chegue com aquele tema central, aquilo costuma sim aparecer, né? A pessoa precisa, às vezes, Sim. elaborar algum tipo de perda e trazer aquilo. Então, estudar o luto entender como é que funciona é muito importante para quem trabalha com esse, assim, né, atendendo. É muito É, importante. só para a gente ter uma ideia, tanto o pessoal que está aqui no ao vivo e depois vai acompanhar também quando ficar em offline aqui no IGTV, quais os sentimentos? Porque você falando, eu me lembrei de alguns casos da família, de pessoas que tiveram aborto e assim, elas ficaram extremamente depressivas em algum período. Realmente uma coisa bem grave e drástica. Por outro lado, as pessoas que estavam em volta diziam: não, não fica assim, acontece, é natural. Daqui a um tempo você vai ficar grávida de novo. Mas eu percebia, quando aconteceu isso, eu era adolescente ainda, mas eu percebia que para a pessoa ouvir aquilo, era um desconforto para ela, né? Era uma coisa assim sensível, vamos dizer assim, de quem está ali dando aquela opinião. Lógico, muitas das vezes é para tentar consolar, para tentar animar a pessoa, mas a gente sabe hoje com os estudos que nem sempre isso ajuda. Que tipo de sensação e como é que foi o acolhimento? Você falou aí o acolhimento via internet, mas de quem estava do seu lado, família, como é que foi isso? Como que foi o acolhimento das pessoas ou como eu me senti? Não entendi. O, Ou o os dois. acolhimento e como você se sentiu? Olha, é tudo muito confuso, né? Essa acho que é a palavra que define, porque quando a gente perde um bebê, ainda mais assim, no meu caso foi bem no comecinho, é, parece que você não entende o que você perdeu, porque você não tem foto, você não tem. No meu caso, eu ainda tinha assim algumas, comprei, não deu nem tempo assim de comprar muita coisa. Então os avós não tinham comprado praticamente nada. Então assim parece que não é como se eu chegasse em casa e visse um brinquedo, uma foto, uma roupinha. Então a gente chega e tem aquela sensação de
eu estou triste porque eu perdi alguma coisa, mas o que que foi que eu perdi mesmo? O que que aconteceu? Então é um pouco confuso, porque acho que é quase aquela mesma sensação de quem perdeu pessoas na pandemia, que aquela morte sem corpo, que você faz o luto, mas você não tem o que a psicanálise, né, vai chamar de teste de realidade, que Freud vai chamar de teste de realidade. Você não tem a prova ali na realidade que aquela pessoa se foi. Hum. Então isso dificulta muito o processo do luto. Todo esse ritual que a gente tem de ter velório, de tudo que a gente faz hoje tem um objetivo, é muito importante, tem, né, toda uma simbologia. Quando a gente perde um bebê, não tem isso. A gente tem uma morte aí sem corpo. Então, a primeira palavra é confusão, eu diria que eu me senti extremamente confusa. Depois você sente um vazio muito grande, né? No meu caso, que eu posso dizer que eu tive um sentimento de vazio, de acredito que muitas mulheres podem ter essa mesma sensação, que eu acho que não tem assim uma validade biológica, mas eu acredito que muitas mulheres se sentem até assim, vou usar esse termo, mas é tipo como se fosse incompetente. Né? Eu não consegui segurar o meu filho, eu não sou uma boa mãe, eu não sou, né? Então, Uhum. mas vem também esse sentimento. Sem contar que vem ansiedade também. Aí eu logo em seguida queria engravidar de novo. Então isso acaba gerando também uma ansiedade. Sim. E então acho que essas foram as primeiras sensações. E o apoio que eu tive mais, na verdade, Cláudio, foi do meu esposo, que vivenciou esse processo junto comigo, que também sentiu, porque para ele também foi algo muito novo. Nenhum de nós dois a gente tinha passado por isso. Então a gente foi da expectativa de ter um filho a gente não é mais pai, e aí? E agora? A gente ficou um pouco assim. Então, ter o apoio dele, a gente passou por isso juntos, Uhum. né? A gente Que se apoiou legal. muito. Aí e basicamente, e amigos. Porque os familiares, eles não foram tão receptivos, não, Cláudio. Familiar acabou assim, sendo mais na linha do que nas frases do que você trouxe, do tipo, você é jovem, vocês vão engravidar logo mais. Por mais que a intenção seja boa, mas às vezes acaba machucando, né? Porque o que dói não é você não poder gestar outro, é porque você perdeu aquele. E aí, claro, precisei de ajuda, fiz acompanhamento, fiz todo um trabalho para poder hoje estar aqui e conseguir falar, mas durante um período foi bem difícil. Os familiares, e tem Imagino. história, né? Tem histórico na família também. Então, minha mãe também perdeu, aí minha tia também perdeu. Aí eu comecei a vir na minha memória tanto de mulher que eu conheço que perdeu, e eu fiquei, putz, muita gente Caramba. já perdeu. E aí Você comecei a sabe que, lembrar. você sabe que na constelação familiar eles falam, né, fazem ali um processo terapêutico, inclusive para aquele que foi abortado, porque muitas das vezes a própria família acaba esquecendo, né, deixa Sim, de lado ou não conta como um filho, não conta como um membro da família. E o legal é que a constelação acaba resgatando isso e conscientizando é, as pessoas. Você citou aí, por exemplo, a mulher ela acaba se sentindo ali, ó, nossa, eu não sou mãe, eu não sou mulher suficiente para ter um filho ou para vingar a gravidez. Não sei se você ouviu isso, mas por que será que vem esse tipo de pensamento? Será que é uma coisa atávica nossa que nesses momentos acaba vindo à tona? eu acho, Cláudio, tudo pelo que eu estudei também, é que o feminino está muito associado a essa questão da maternidade, do gestar. Sempre foi visto como, se a gente estudar a história, sempre visto como um dom, como uma bênção uma mulher poder gerar, gestar, ter muitos filhos.
essa questão da fertilidade em várias culturas ao longo da história. Eu não sou historiadora, eu não vou saber dizer, né? Mas isso tem um valor que hoje, por mais que a gente tenha aí passado muito tempo dessas civilizações mais arcaicas, a gente ainda traz esse registro. Então eu acredito que tem muito da nossa cultura também, de muitos valores inconscientizados sobre a maternidade, às vezes sobre até uma obrigação da maternidade. A mulher tem que ter filhos, a mulher tem que querer ser mãe. Então isso vem muito associado também à cultura, a uma exigência do social. E isso é ao longo não é isso não é de agora, isso vem sim. de muitas gerações, de muitos anos. Então, eu acredito que uma mulher, quando ela não consegue gerar, ou quando ela descobre, às vezes, até um problema de infertilidade, ela acaba se sentindo menos mulher. Tem até um nicho que eu desconhecia nas redes sociais, que é voltado para mulheres que são inférteis, que não podem gestar. E é muito bacana, muito legal, porque acolhe mesmo essas mulheres que muitas delas têm vontade de gerar, né, de ter um filho, mas elas não podem. E acabam se sentindo, às vezes, culpadas, se sentindo, às vezes, até vítimas de um olhar aí de pena. É, Ai, que pena, não pode. Enfim, acho que tem muito da nossa cultura mesmo, verdade. da história também. Às vezes é um peso muito grande, né? Às vezes a gente tem algumas coisas que são positivas, né? Que vêm lá do passado, mas às vezes também, né, nesses conflitos internos, pessoais, isso acaba também tendo um peso para algumas pessoas muito grande. Uhum. Como que a psicanálise ajuda, principalmente as mães ou o casal, nesse processo aí de lidar com o luto em relação aos filhos? A psicanálise ela oferece um espaço de escuta. Eu diria que esse é o maior presente da, da psicanálise. A gente não trabalha dentro da psicanálise com receitas de faz isso e isso, faz tal e tal coisa que você vai superar o luto. Não, não é assim que funciona, pelo menos não é a linha que a psicanálise segue. As terapias comportamentais que tem as terapias do luto têm o seu valor e tem muito valor, porque elas ajudam a tirar a pessoa de um estado aí latente do luto. E para muitos casos, inclusive, Cláudia, eu digo que a psicanálise nem é indicada, porque às vezes a pessoa está num estado tão igual no caso de uma paciente que eu atendo, ela está num estado tão profundo de luto que ela só precisa realmente conseguir levantar da cama, conseguir tomar um banho, conseguir se alimentar, Uhum. conseguir ter cuidados básicos de higiene pessoal, precisa conseguir se manter viva. Então, o mais importante é oferecer para a pessoa esse espaço de escuta e um espaço de escuta sem julgamento, porque mesmo você desacreditaria do que eu escuto dessas mães que perderam esses filhos, que meses depois da perda, ou X tempo depois da perda, estão escutando que elas precisam estar bem, que elas precisam seguir com a vida, que elas têm outros filhos para cuidar, que a vida segue. Então, dentro da psicanálise, tem esse acolhimento aí sem julgamento, dela também poder contar a história, poder ressignificar também a própria história e poder se escutar. Isso já é bastante coisa, já é muito importante, Sim, porque às vezes aquela pessoa não tem ninguém com quem ela possa se abrir de uma forma que esteja sigiloso e que não vai ter um julgamento. E também, Cláudio, o modo que aquela pessoa está vivendo aquele luto é o modo como ela não nasceu ali, naquele momento, com a perda daquele filho. Tem toda uma história por trás daquela pessoa. Como é que foi a vida dessa pessoa? Se ela perdeu, então, um filho com 40 anos, poxa, durante esses 40 anos,
ela teve outras perdas, ela viveu outras coisas, como é que foi a vida dela, como que ela está lidando com esse luto hoje? Será que a forma que ela enxerga isso não tem a ver com tudo que ela viveu, com a história que ela viveu? Será que ela não está atualizando nesse luto do filho outros lutos que também precisam ser elaborados? Então é bastante coisa, é uma escuta ativa, a escuta de psicanálise, a gente escuta e a gente igual você falou, a gente não faz muitas interferências, mas a gente pontua algumas coisas necessárias e faz esse acolhimento. Uhum. É porque falando, é só falando que a gente consegue colocar aí para fora e ela Sim, conseguir elaborar de uma forma melhor essa dor, né? verdade, Então, verdade. Só dessa falando forma. mesmo. Mães que acolhem com amor, está aqui, ó, verdade, a sociedade quer impor que estejamos bem. Mércia também está aqui com a gente. Ana Marta Torres, valeu. Robson Roberto de Andrade, gratidão. André Silva também está com a gente. Juliana Márcia também, obrigado. Eliane Aziri, seja bem-vinda. Renato Adantas também está aqui, valeu. Sérgio Babu também está acompanhando a live. A Laiane Santos, seja bem-vinda. Thaís Dias também. A Hilda Souza Neto mandando aqui boa noite. E a ANAP Aula SP também entrando aqui com a gente. MBC também está aqui, valeu. E a Tamires de Siqueira. Realmente, Letícia, você tocou num ponto chave, né, que é a questão quando acontece algo que nos impacta. Acho que a primeira reação nossa é não falar, né? Se isolar, ficar num ponto ali que a gente não quer ter contato com nada, principalmente com aquele evento. E a psicanálise propicia, né, isso com muito cuidado, com muito tato, né? Eu diria, com uma qualidade em que isso vai te fazer muito bem, né, compartilhar isso com o psicanalista, né? Exatamente. É tratar do trauma sem retraumatizar. É, Bem isso. verdade. Exatamente isso, Cláudio. É muito rico, na verdade. E é uma coisa que você falou, Cláudio, é muito comum, na verdade. Após uma perda, também a pessoa querer se isolar. É muito comum ela querer se isolar, ficar mais deprimida, querer às vezes só ter contato falar sobre esse assunto. Às vezes ela, quando volta a se comunicar, só quer falar sobre o que ela perdeu, ou quer ficar vendo foto, quer ficar vendo vídeos, Uhum. pegar as coisas, rememorar tudo aquilo é muito comum, porque esses objetos estão carregados de afeto. Então, naquele momento, ela não está preparada ainda para se desligar totalmente. Então, tudo isso leva muito tempo. É um E em processo, alguns né? momentos, exatamente, exatamente. E não é automático, viu, Cláudio? A gente não é necessariamente automático. Muitas vezes a gente perde e a gente não entra em contato com esse luto, não entra em contato com a dor. E se a gente pensa, ah, beleza, vou seguir adiante mais rápido, mas vai feito rebote isso aí. É, Uma hora, uma hora o que tá debaixo do vem. tapete vai sair. E quando vier, vai vir com mais força. Você sabe que você falando nisso, né? Quando meu pai faleceu, eu, eu acreditei que não, eu vou encarar de boa, né? Tenho bastante conhecimento de espiritualidade, estava sempre dentro dessas áreas de terapias, então eu tenho um esclarecimento, e você sabe que passou o enterro, começou a vir uma coisa assim de, putz, e agora? O que eu faço com isso, né? E aí vem uma mistura de remorso, de culpa, de falta, que só tratando mesmo com os profissionais, como psicanalista, ou psicólogo, ou outros terapeutas, para lidar com isso. Então, se a gente até uma brincadeira que tinha na família, né? Você banca o machão numa hora dessa,
vai passar alguns dias, aquilo vem com um peso, com uma carga, que sozinho não dá para aguentar, né? É verdade. E você falou de questão aí de dias, né, do momento que você saiu do enterro. Agora pensa que tem gente que fica assim por anos, Nossa, e não entra em contato com essa dor. Realmente vai muito da estrutura de cada um. E deve ser principalmente, fácil. né, você vê uma coisa, sempre tem alguém na família, não sei se foi esse o seu caso, mas sempre tem alguém na família que é a pessoa que quer ser forte para todo mundo. Quando perde alguém, é geralmente a pessoa que resolve É, tudo, que consegue fazer tudo, que vai atrás. É aquela pessoa que tá bem. E quando todo mundo passa pelo processo de luto, quando todo mundo tá bem, aquela pessoa cai. verdade. É assim mesmo. É. Às vezes aquela pessoa até cai numa depressão. E Hum, às vezes passou muito tempo já. E ninguém entende, né? Mas por que que tá assim, né? Já faz tanto tempo. Mas a verdade é que a pessoa não entrou em contato com a dor. Não entrou em contato com aquele processo, porque é um processo. e dentro Não é um. desse, e dentro desse processo que as pessoas sempre têm, né, quando fala do luto, quer chorar, eu não quero sofrer, eu não quero ficar triste. Mas isso é natural, né? Você ficar bravo, você ficar de mal com Deus e com o mundo. Totalmente. São processos naturais que a gente passa mesmo. Totalmente. Inclusive, não só raiva de Deus, raiva do mundo, mas até raiva de quem partiu. É Olha muito só. comum. É muito comum, só que muitas pessoas não admitem isso, né? Às vezes alguém que perde, por exemplo, alguém que perdeu o cônjuge, que era casado há muito tempo, perdeu a mãe, perdeu o pai, às vezes acaba gerando um pouco de raiva daquela pessoa. Poxa vida, mas também não tivesse feito isso, se tivesse comido direito, se tivesse não sei o que lá, se tivesse também não sei o É, que, se tivesse feito isso, então também vem esse monte de sentimentos contraditórios em relação a uma pessoa que você ama, que você amou, que é por isso que você entra, né, no processo de luto, porque você amou, porque você ama, mas a pessoa ao mesmo tempo não era perfeita. Então, sim, ela gera sentimentos contraditórios, muitas vezes, que é totalmente humano. A gente ter a sensação de raiva, e a gente não gosta de perder, né, também. A gente não gosta de perder. A morte é algo que não está no nosso controle, então realmente a gente não abre mão de mão grado. Freud já falava isso, a gente não abre mão de um objeto amado de bom grado. A gente não abre mão é, dele de bom grado, a gente não gosta de perder. Então é comum a gente ficar com raiva, a gente ter até questões de ansiedade, querer se isolar, o luto é um processo e ele não é um processo linear, que vai, estou mal e eu vou, né, vou melhorando, melhorando, melhorando e nunca mais vou sentir nada. Não, ele é uma montanha russa. Eu tô mal, aí do outro dia eu tô ótima, depois eu tô médio, aí depois eu tô muito mal, e é isso com o tempo tende a ir se nivelando. Então, com o tempo, eu vou sentir saudades, eu vou sentir falta, mas eu não vou mais sentir aquela tristeza arrebatadora que eu não vou mais levantar da cama. hum, É o natural, seria, né? sim, Mas todos esses interessante. sentimentos são super normais. Bom Extremamente normais. esclarecer isso, né? Principalmente para quem está passando por isso agora. Você tocou num ponto, talvez até quem está assistindo ou depois vai assistir, não deve ter se atentado bem, que é aquela questão, você tem que ver ali o corpo, né? Você vê o corpo, tem o velório, depois tem ali um período e um período para o enterro. E aí eu fico imaginando, por exemplo, igual acidentes de avião no mar, né? Que você não acha o corpo, ou o navio afundou e não tem restos mortais nenhum. Eu fico imaginando o sofrimento que é, né, para os familiares, porque aí rompe esse processo, né, que você explicou tão bem que o Freud deixou aí como um legado,
que é de entender, né, esse processo da morte e depois o processo do luto, né? Eu fiquei imaginando que isso é quase se torna uma loucura para a pessoa, Exatamente, porque é o primeiro teste de realidade que a gente tem, é esse contato com o corpo. Por isso é muito importante passar por esse processo mesmo, ir ao velório, se tiver, mas ir ao velório, ter uma cerimônia ali de despedida, né? né? Mesmo no caso de pessoas que perderam outros que não tiveram contato com o corpo, seja no caso de acidente trágico, né? No caso de acidente de avião, no caso de, às vezes até de acidentes naturais que acontecem e não se acham, né? De, por exemplo, desmoronamento, enchente, que também acontece. Aí na pandemia, que foi aí um monte de gente, ou no caso até de mulheres que perderam bebês muito no início da gestação. É possível, sim, ter uma cerimônia de despedida, se fazer de uma outra forma, que não da forma tradicional. Então, Sim. tem algumas formas também de marcar a vida daquela pessoa, conversando, por exemplo, contando histórias sobre aquela pessoa, reunindo pessoas para poder fazer aí um encontro, homenagear aquela pessoa que se foi. Então, mesmo se não teve essa possibilidade de ter o contato com o corpo, mas que seja marcado de alguma forma, Uhum. né? Seja um processo aí de despedida, né? Exatamente. O da perda gestacional, inclusive, uma das coisas que a gente recomenda que faça, que até eu fiz também no meu próprio processo, é criar uma Uhum. caixinha de lembranças. Então, tudo que eu adquiri durante um mês, que eu estava gestante, dessa minha primeira gestação, eu coloquei dentro dessa caixinha. Então, eu tinha o teste de gravidez, o primeiro ultrassom, uma meinha que eu comprei, o recibo do estacionamento. Aí eu guardei tudo. Fiz uma cartinha também, que é algo muito legal também de fazer para pessoas que estão em processo de luto. Faz uma carta para o seu ente querido e guardei. E ali aquilo fica como se fosse uma lembrançazinha, um memorialzinho daquela pessoa que se foi. Algumas coisas concretas, ou seja, não tem um corpo, mas tem ali algumas lembranças, tem algumas coisas. É muito interessante de se fazer também. Porque a gente precisa disso. Senão a gente Sim. fica naquela sensação de que a pessoa não foi, de que a pessoa vai voltar, né? Uhum. Esse recusa a entrar em contato com a realidade, e isso é o mais danoso que tem. Com certeza. É. Fernando Francis está aqui com a gente também. A gente está conversando com a Letícia Vieira, jornalista e psicanalista, falando sobre essa questão do luto, né? Ela que teve especialização em psicanálise pelo Albert Einstein. E quando é que entrou aí na sua vida, Letícia, o Mães que Acolhem com Amor? Olha, elas chegaram até mim pelo meu Instagram no ano passado. Só que no momento eu tava gestante, tava já na minha segunda gestação. E eu não tive como dar muita atenção. Até pensei, eu falei, acho que elas até esqueceram de mim, né? Elas devem ter. Elas devem ter. Porque elas tentavam contato comigo, eu demorava para responder, porque eu dei precisei parar os atendimentos durante um tempo no final da gestação, então eu nem entrava tanto no Instagram para ficar postando nada. Então, ou seja, quando eu vi, já tinha passado 15 dias da mensagem. Falei, nossa, acho que elas já esqueceram de mim. E ficou nisso. E aí, quando foi começo desse ano que eu voltei a atender, eu falei, eu vou entrar em contato com elas. Deixa eu dar uma movimentada nisso. Deixa eu ver em que pé que tá. Vamos ver se elas ainda querem. Não custa tentar, né? Pensei, não custa eu ir Sim. lá, dar o primeiro passo. Aí eu mandei mensagem. Elas tinham entrado em contato querendo voluntários. E eu achei interessante porque não é todo projeto que se abre para psicanalistas. A maioria dos projetos procuram muitos psicólogos de formação. Precisa ter o Verdade. CRP. E eu achei muito interessante. Eu quis conhecer. E aí eu conversei com a Kelly, que é uma das fundadoras, e casou o tempo certinho.
elas estavam com bastante demanda quando eu entrei em contato com elas, estavam com bastante demanda de atendimento e tem ainda bastante demanda de atendimento. E eu assumi aí alguns pacientes e fui me envolvendo com o projeto, a gente foi divulgando para mais pessoas que foram também querendo participar, como eu tenho uma rede de colegas profissionais também que quiseram se voluntariar. E aí elas me convidaram para ser coordenadora aí do núcleo de profissionais, de psicólogos. Legal. De não só de psicólogos, mas também de psicanalistas. E aí um belo dia eu estava dando aula na. Olha só como é a coisa, eu estava dando aula na RNA, na Escola de Psicanálise na RNA, e a esposa do Marco me ouviu, quer dizer, não, minto, ele ouviu a esposa dele, eu comentei do projeto durante a aula, e aí foi ele que se interessou em participar do projeto, que nos apresentou. E foi assim, a gente está aí caminhando com o projeto de uma forma bem legal. A gente já tem, se não me engano, cento e poucas pessoas em acolhimento, em atendimento. Bastante. A gente também conta aí com vários profissionais. A gente, inclusive, está precisando de profissionais que disponham aí de horários para atender. E a gente atende pessoas de todo o Brasil. E a gente aceita também não só psicólogos ou psicanalistas, mas também outros tipos de terapia. Também que a gente faz, na verdade, o objetivo é esse acolhimento. Então foi assim, na verdade, que elas entraram em contato comigo e a gente está fazendo esse trabalho bem legal. E eu acho importante E aí, falar que não acolhe só mães, acolhe também pais, que acolhe o luto, legal. apoio ao luto parental. Hum. Então, mães, pais, pessoas que perderam entes queridos, e também tem, aí acaba também abarcando aí o grupo de mulheres que querem engravidar, e também tem um grupo de apoio emocional para pessoas que sofrem com ansiedade e outras questões. Então a Legal. gente está Bastante ampliando trabalho. bastante trabalho. Exatamente, falou bem, bastante trabalho. E Bastante. quem quiser participar, ou como voluntário, ou a pessoa que está precisando de um apoio, de uma rede aí de apoio, quais as melhores formas aí de entrar em contato com o projeto? Ó, elas têm um Instagram que é o arroba mães que acolhem com underline amor. Então, pelo Instagram, elas têm lá, elas, pessoas que quiserem tanto ser profissionais, que auxiliam, ou que precisarem de um apoio, podem enviar aí um direct. Se eu não me engano, tem um link do WhatsApp também, que elas podem entrar em contato. A gente faz esse acolhimento psicológico gratuito durante um tempo. Então, é muito importante. E tem também um acolhimento em grupo, que vai começar agora, inclusive esse domingo vai ter um acolhimento em grupo para as mães, também, tudo de forma gratuita, online. Então, quem está no Brasil, no mundo todo, pode participar. E, então, é só entrar no Instagram delas, arroba mães que acolhem com, underline amor, e mandar lá um direct, ou clicar no link. Ou também podem falar, se quiserem também falar comigo, pelo meu arroba leve.psicanálise. Lá tem o link para o meu WhatsApp. Eu estou supervisionando o núcleo de psicologia, então eu que estou fazendo esse manejo aí de agenda, de psicólogo, de profissional com paciente. Então também pode entrar em contato comigo que eu também agilizo tudo para essa pessoa ter o acolhimento, ajuda que precisa. Legal. Agora, Letícia, ouvindo tantos casos, tantas experiências e vivências que são drásticas, né? Como que um profissional, um psicanalista tem que se preparar para que aquilo em algum momento não o atinja ou não ele fique tão mobilizado ali que parece que é com ele? Como é que você se prepara para isso? Olha, Cláudia, em primeiro lugar, eu diria que tem muitas coisas, mas o essencial é a análise pessoal. Não tem como um profissional atender e não estar sendo atendido também. Porque quando a gente escuta esse tipo de coisa,
A gente pode até estar numa posição ali de neutralidade, mas a gente é humano. Então a gente acaba se envolvendo no sentido de a gente se sente tocado. Existe uma dimensão humana aí por trás do analista também. Então, as histórias mexem com a gente. Mas o que isso não pode deixar de fazer com que a gente faça o nosso trabalho. Então, é para isso que serve tanto a nossa análise, tanto a nossa supervisão, que é alguém que vai ajudar a gente a encaminhar esse caso, a olhar esse caso de uma forma mais objetiva, olhar de uma forma de olhar de fora mesmo, alguém que vai conseguir olhar, alguém que não está envolvido, que vai conseguir ajudar, mais experiente também, que vai conseguir ajudar a olhar onde a gente está pecando, onde a gente pode melhorar. Então, tem esses pilares e o estudo, sempre, sempre estudar, estudar sempre, ler, revisitar as bases da psicanálise, ler Freud, estudar casos de pacientes, de abordagens que foram feitas com pessoas em situação de luto. Então, tem muitos estudos, artigos acadêmicos e que relatam casos clínicos que a gente também pode aprender alguma coisa. Não é uma receita de bolo, né? O que está ali a gente vai seguir ipsis literis, né? E vai dar certo. Mas a gente consegue ali ter uma base para também não estar fazendo qualquer coisa. Então são os três pilares que o Freud já deixou como fundamental, né? Que é teoria, análise pessoal e supervisão. Eu não abro mão disso de jeito nenhum, de jeito nenhum. Diria que para qualquer caso que a gente vai escutar, a gente precisa cuidar, ter a nossa ferramenta é a nossa mente, é o nosso inconsciente. A gente precisa estar bem trabalhado, né? Tanto é que assim que eu tive a perda gestacional, eu pensei, eu não tenho condições nesse momento de atender outra pessoa que esteja passando pela mesma situação do que eu. Por mais que eu estude, né, faça análise, faça supervisão, eu não tenho condições agora. Então, um bom analista, ele também tem esse olhar sobre si mesmo e saber também até onde ele pode ir. E tem pessoas alguns profissionais que já estão no projeto, que falam, olha, eu não me sinto bem em atender, por exemplo, pais de adolescentes que cometeram suicídio, por exemplo. E tá tudo certo. Então, tem que ter também esse autoconhecimento, porque às vezes se uma pessoa dessa vai atender alguém que está em luto por um filho que atentou contra a própria vida, pode acabar aí se envolvendo e pode acabar não sendo tão legal, não sendo uma experiência tão boa. Verdade. Inclusive, pode falar. não, só queria reiterar, Cláudio, que a gente acolhe também pessoas enlutadas por suicídio, por parentes suicidas, acho importante falar. Importante porque os números são muito altos, né? Parece Assustador, que 40 né? pessoas, né, por hora, se eu não me engano, no Brasil, né? Acho que a cada 30 ou 40 segundos uma tenta. E é uma pandemia silenciosa, né? Que ninguém Nossa. gosta de falar, né? Cláudio, o grupo mais movimentado do mês que acolhe, eu tô em todos. Cada grupo tem né, cada nicho tem um grupo específico no WhatsApp. E o grupo de luto de pós-venção ao suicídio é o mais movimentado. É o mais movimentado. Às vezes o do luto parental tá quieto, o do luto materno tá quieto, mas o luto de suicídio, a Kelly tá aqui, ela não me deixa mentir, é o luto mais, o grupo mais movimentado, as pessoas trocam muito, o dia inteiro, todo dia. E é foto atrás de foto, atrás de foto, atrás de foto. É alarmante. Alarmante. Você sabe que acho que foi em 2000 e pouquinho antes da pandemia, 2019, eu apresentava um programa numa emissora aqui em São Paulo e ali eu tive um primeiro contato assim direto com essa questão do suicídio, porque um dos comentaristas do programa perdeu um
amigo que tinha se suicidado. E ele ficou tão estupefato, né? Porque ele falou com a pessoa 2 dias antes e a pessoa brincou, contou piada e não se referiu a nada do que estava passando com ela. E isso eu lembro, Norberto era o comentarista, chocou muito ele, porque ele falou, como que eu não percebi, né? Como que eu conversei com meu amigo e não percebi nenhum indício disso, e depois de 2 dias acharam ele lá no apartamento, tinha se enforcado, né? Então, uma coisa silenciosa, mas que está afetando todo mundo, né? É, exatamente. Inclusive, a Gisela, hoje é a Gisela que tá aqui. Pensei que fosse a Kelly. É a Kelly, a Gisela e a Thalita, que são as idealizadoras do Mães que Acolhem com Amor. A Um Gisela e a abraço para Thalita, as ela. duas. A Gisela e a Thalita perderam filhas pro suicídio também. Então é muita força aí da parte delas também de ter criado um Sim. projeto que, que Parabéns aí vai pela ajudá-las. atitude para elas. Ela tá até Você falou, comentando aqui. comentando também, né, que a filha da Thalita também cometeu suicídio. Você falou das atividades que tem online, né? Pessoas de outros países, de outros estados, cidades podem participar, mas o projeto tem uma sede física ou não? É só Não, tudo online? não, por enquanto a gente tá só no online mesmo, fazendo esse acolhimento. Tudo no online. Legal. Tudo no online. Então, Mas a e, gente tá crescendo. A e gente tá crescendo, tá. precisa, né? E precisa desse apoio, né? As pessoas Nossa, estão, a gente precisa. precisa de um apoio assim nesses momentos. Não tem como, né? Não tem como, as pessoas precisam. As pessoas vêm contando histórias assim que a gente fica desacreditado. A gente precisa expandir esse projeto, precisa expandir para que essas mães, esses pais não se sintam sozinhos. Porque ter com quem trocar já ajuda muito, porque faz com que não se sinta só. Que de ter outra pessoa que passou pela mesma coisa, de que entende também. É muito importante essa troca também, não só com os profissionais, mas entre as pessoas, entre elas, né? Entre os Uhum. pais, entre as mães que perderam. É muito importante essa troca. E agora elas vão ter essa reunião no domingo, às 10 horas, que vai ser esse encontro online, que é muito, muito importante para elas terem justamente essa troca, esse momento de troca, que é muito importante. Sim, com certeza. Deixa de novo os contatos, né? O Fala. Instagram, para o pessoal que quiser conhecer mais, Mães que Acolhem com Amor. Tá, no Instagram é arroba mães que acolhem com underline amor. Vocês vão falar com a Thalita, ou com a Gisela, ou com a Kelly. Ou podem entrar, quem quiser também, entrar em contato comigo, no arroba leve.psicanálise. Aí quem quiser entrar em contato tanto para atendimento individual, particular, ou que quiser ser acolhido pelo projeto, também podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que eu direciono e encaminho tudo certinho. Você continua dando aula na RNA? Sim, sim, continuo dando aula. Agora tenho uma aula agora no final do mês, tem algumas aulas agora nesse segundo semestre. Rogério e a Kátia, gente boa demais, que É, me acolheram lá que me Rogério acolheram lá na é gente escola. boa. Me acolheram lá na escola. Um beijão para eles. Adoro eles, me acolheram. Então, continuo firme e forte. Meu objetivo, na verdade, é continuar dando cada vez mais aula, criar mais aulas, colocar algumas aulas aí online também. Gosto muito de aula, de lecionar. Gosto Bom bastante. demais. O mês de julho é dedicado à conscientização ao luto parental. Olha, não sabia. Legal, bom esclarecer isso aí. Letícia, Legal. para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para a nossa audiência. A
live vai para o YouTube daqui uns dias também e vai passar na Rádio Palermo. Então, mais gente Bacana. vai estar ouvindo e escutando. Eu queria que você deixasse uma mensagem e já deixo aqui meu agradecimento a você, ao pessoal do Mães que acolhem com amor e deixo a Rádio Palermo, nosso site está aberto a divulgar o trabalho de vocês também, fique à vontade. E gratidão por ter aceitado aí o meu convite. Primeiro eu quero agradecer você pelo convite. Foi muito gostoso esse bate-papo. Uma mensagem que eu posso deixar é: você não está sozinho, você não está sozinha, e você, independente da situação, e você não precisa passar por isso sozinho também. Então busque ajuda, busque a mães que acolhem com amor, busque amigos, não fique sozinho, você não está sozinho. Legal, É gratidão, isso. viu? E tudo de bom e Obrigada. parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo que acompanhou a gente. Então, gente, um grande abraço, bom final de semana e semana que vem a gente tem mais uma live aí, sexta-feira, 22 horas, aqui no meu Instagram. Aproveita e vai dar uma ouvida lá na rádio, tem coisa boa lá passando agora, radiopalermo.com.br, desperte aí o melhor que há em você. Gratidão, Letícia, Muito gratidão aí a todos que obrigada. participaram e um bom final de semana aí. Vamos Bom que vamos, final de gente. Tchau, semana. tchau. Tchau, tchau.